Muita gente acha que a pregação do Mein Kampf, o livro do Hitler, foi levada a sério. Não, gente. O livro fez sucesso, vendeu, pôs o partido do Hitler para funcionar, mas havia algumas coisas ali exageradas que nunca ninguém levou a sério. Uma das coisas que não se levava a sério era a perseguição aos judeus. Se você perceber, os países com preconceito e que fizeram a perseguição e que oficializaram os guetos, eles achavam tudo isso uma política de xenofobia mais aceitável. Nunca ninguém pensou em Hitler com fornos, com câmara de gás. Tanto é verdade isso, gente, que depois que acabou a guerra foi duro as pessoas acreditarem nisso. Também, durante a própria guerra, não pensem que o Hitler fazia propaganda disso. Era segredo. Muita gente achava que quando os judeus entravam num trem e iam para um campo de concentração, eles iam trabalhar para ser mão de obra barata para máquina de guerra. Eu não estou querendo amenizar as pessoas delas não quererem olhar a realidade, mas a coisa é tão bizarra que era difícil acreditar. Veja, há alguns filmes bastante verídicos em relação ao episódio, onde você vê uma fuligem na cidade, com um cheiro muito esquisito, e começa a ver um zum na cidade. Aí os caras falam, olha, o Hitler está queimando os judeus. Aí a própria cidade reage e diz, isso é teoria da conspiração, pô, acho que o Hitler está queimando o judeu. Entendeu? Olha só, né? A que ponto se chegou. Então, este é um período da nossa história, gente, onde o cinismo não está instaurado na sua plenitude. O cinismo se instaurou na sua plenitude agora. Agora nós estamos vendo o cinismo se instaurar na sua plenitude. Porque o Netanyahu, gente, ele não está fazendo as coisas escondidas. Ele está fazendo um genocídio para o mundo inteiro assistir. E o mundo inteiro, gente, está reagindo ao genocídio de uma maneira do tipo assim, é tão absurdo o que ele está fazendo que a gente sabe, a gente viu, a gente acredita, mas a gente não pode mais ver. Estamos completamente impotentes, porque um Netanyahu, ele pôs na parede a maior potência militar e econômica do mundo, os Estados Unidos. Ele pegou os Estados Unidos no contrapé. Qual é o contrapé americano? A eleição. Se ele faz essa guerra em qualquer outra época, a sociedade americana poderia ter ficado menos dividida e o próprio Biden poderia ter negado ajuda. Mas ele pegou na eleição. E na eleição, não se sabe qual a reação do eleitor. Ajuda a comunidade judaica, ajuda a comunidade palestina, o que se faz? E o Biden entrou, né, por uma via de dubiedade que vai levá-lo, não só por isso, né, a perder as eleições do jeito que ele continua nessa dubiedade, porque agora não adianta mais. E o Netanyahu está fazendo uma coisa muito estranha, né? Ele avisa. O cinismo chegou a um tal grau que ele avisa que ele vai fazer o genocídio. Hoje, por exemplo, ele determinou que pessoas que se deslocaram para um lugar de refúgio da faixa de Gaza, ele determinou que elas saíssem dali, só que agora não tem mais lugar para onde ir, e ele disse que ele vai bombardear. São 250 mil pessoas que de repente falam, bom, viemos ao lugar que ele mandou, e agora
Ele diz para sair porque nós vamos bombardear. É o genocídio, gente. Ninguém mais acha que não é. Só que eu vou ter coragem de falar, gente. Não adianta, porque já vieram várias vozes querer me calar com essa história. Eu não vou me calar. Em vários países, gente, há pessoas que fazem a defesa do genocídio e estão nos meios de comunicação e inventam 1001 maneiras de falar que Israel está correta. E com isso, põe na conta do direito de defesa de Israel a matança do povo palestino, a matança indiscriminada, eles vão dizimar o povo palestino. Eles vão dizimar do jeito que vai indo. Se essa guerra durar o tanto que durou a Segunda Guerra Mundial, 4 anos, 5 anos, e ela já tem 1 ano, né, ele vai dizimar todo o povo palestino. Eles estão matando crianças, estão matando mulheres grávidas, vai dizimar, vai acabar. Então, cada lugar tem o seu intelectual de direita que começa a disseminar a ideia da defesa de Israel, patati patatá, né? Uma série de versões. E aqui no Brasil nós temos. Eu denunciei a Marilis Jorge na Folha de São Paulo, vou dizer que o exército de Israel é um exército moral. E tem um sujeito que não para, que é o Luiz Felipe Pondé, né? A Cuca. Na TV pública, eu até agora não entendi mesmo por que no Brasil a TV pública pode se dar o direito de ter um cara que faz a defesa do exército de Israel, das posições do Netanyahu. Não pode. Agora eu fico pensando, como é que pode certas pessoas levarem esse tipo de gente para palestrar em escola? Hã? Como? Como é que as secretarias de educação permitem que se convide um Pondé para palestrar em escola? Não, é incompatível com qualquer ideal de educação o que ele fala. A defesa do Netanyahu é incompatível com qualquer ideal de educação. Até mesmo a educação nazista. Sabe por quê, gente? Porque o próprio Hitler escondeu que ele estava matando os judeus. E o Netanyahu não esconde que ele está matando os palestinos. Então, você percebe que lá nos anos 80, quando o Peter Sloterdijk publicou A Crítica da Razão Cínica, o livro foi badalado, foi lido e tal, mas não se pegou o clímax que nós estamos vivendo agora, que o livro denunciava, e foi 40 anos, né, 50 anos antes, meio século já deu, né, uns anos 80. 20 anos aí do coisa, mais 20 anos, logo já vai, mais 24 anos, logo já dá meio século da publicação do livro, e agora ele se realizou. Netanyahu é o cinismo posto em ação. E as televisões, elas vão funcionando dentro do registro ampliado do clique. Então, o clique vai para lá e para cá, a televisão vai para lá e para cá, ela já não tem mais autonomia, ela está funcionando a reboque das redes sociais. Então ela vai funcionando também sem pauta. A guerra agora não é mais a pauta, a morte de palestinos já virou uma coisa comum. E uma das poucas autoridades do mundo que continuou denunciando isso, e cada fórum que ele vai, ele denuncia, é o Lula. Praticamente isolado, só solitário nesta atividade. Então, você veja que é uma coisa que se tornou uma... Aí você fala assim, mas por que está durando? Está durando, gente, porque a guerra é um carreador de recursos públicos para o setor privado. Você paga imposto, o imposto vai para o Estado faz a compra de material não de guerra. A compra de material de guerra já está comprado quando você faz uma guerra. É a compra de uma série de acessórios da guerra.
principalmente as ações, e aí entram os grupos privados diretamente, sem a participação do Estado. Né? O Estado faz a guerra, mas os grupos privados começam a perceber que a guerra amplia todos os grupos de produção intelectual via tecnologia. E aí as ações sobem. Então é como uma Covid. É como uma Covid. Você percebe onde vai ser o problema e você compra aquelas ações estão subindo e você vai criando milionários e milionários que não empregam as coisas a não ser nas próprias ações. Você tem uma estagnação econômica e o que fomenta a não estagnação econômica e um pouco de acumulação do capital via capital financeiro é a guerra. Você tem que fazer da carne palestina números que nós chamamos ainda de dinheiro. É isso. Daqui a pouco a gente volta.